Fala aí, meus isolados sociais prediletos, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Bom demais, né? Galera, vamos lá? A aulinha de hoje a gente vai falar um pouco sobre as doutrinas de segurança nacional. Nós falamos na última aula que a migração passou a ser uma questão de política, né? Teve uma questão de política migratória, e aí a doutrina de segurança nacional foi um artifício utilizado para que a imigração durante um período, principalmente na América Latina, ela pudesse ter sido segregada, ela pudesse aí ter sido filtrada, né? Então, de uma forma geral, nós precisamos entender que os regimes ditatoriais que aconteceram na América Latina, e todos tiveram ali o seu início entre 1954 e 1976, eles perseguiam o imigrante. Mas quando a gente fala de perseguição ao imigrante, é óbvio que a gente fala do cara que não tem grana, né? Porque se você tiver dinheiro, irmão, você é bem recebido até no Faina. Chega no Faina lá com 2 malas de dinheiro que você vai virar rei. Então a gente sabe que quando você vem com capital, quando você vem com grana, você é recebido em qualquer lugar, porque você é um consumidor em potencial e não um cara que aí vai precisar de um auxílio do Estado, né? Então, de uma forma geral, por volta de 1954 e 1976, países como Paraguai, Guatemala, Brasil, Peru, Bolívia, Uruguai, Chile e Argentina sofreram intervenções militares e tiveram aí regimes ditatoriais. Exatamente nessa sequência. Primeiro foi no Paraguai, depois na Guatemala, logo em seguida chegou no Brasil, Peru, Bolívia, Uruguai, Chile e por último Argentina. Em 1976 a Argentina dá início aí a seu regime militar. Uns chamam de regime, outros chamam de ditadura. Eu particularmente vou dar uma aula para vocês sobre isso mais pra frente, e aí vocês tiram as suas próprias conclusões, se foi regime, se foi ditadura, o que foi, beleza? Mas de uma forma geral, uma característica geral desses regimes ditatoriais era a proibição da livre manifestação, censura aos meios de comunicação, rádio, TV, enfim, os jornais, né? A proibição de greves, sejam elas dos trabalhadores ou estudantis, né? E o controle dos partidos políticos, as pessoas e também o controle das escolas. As escolas aparecem aqui, mas quando eu digo escola, eu quero que vocês tenham mais ênfase às universidades, onde tinham os grêmios estudantil, essa questão, beleza? E, obviamente, uma das coisas também que rola durante esses regimes ditatoriais é uma grande restrição à imigração. Todos esses argumentos eles eram utilizados como necessários para a segurança nacional. Então, quando esses regimes proibiam a livre manifestação, censuravam os meios de comunicação, proibiam a ocorrência de greves, fazia controle de pessoas, partidos políticos, das escolas, e fazia uma restrição à migração, a justificativa que se utilizava é que era necessário que isso acontecesse para que a gente tivesse, então, a nossa segurança nacional garantida, beleza? Bom, então o imigrante, ele era considerado um estranho, ele era uma pessoa que tinha menor importância em relação aos outros brasileiros e era visto, então, como uma ameaça nacional. E aí eu volto a repetir, se você vem para o Brasil com muita grana e você vem aí como um consumidor, como um cara que vem fazer um turismo, fazer um lazer e tal, você é bem-vindo. Caso contrário, irmão, dá meia volta, procura sua turma aí, procura o seu lugar, que a gente não tem nada contigo, beleza? Essa aí era o que acontecia ao longo desse período. Então veja bem, de uma forma geral, a ditadura militar ou o regime militar no Brasil, ele vai se encerrar em 1985, mas esse estatuto do estrangeiro, que considerava o imigrante como estranho, que considerava o imigrante como pessoa que tinha menor importância em relação aos brasileiros, uma ameaça nacional, ele vai vigorar até mais ou menos 2017. Ao longo desse tempo vai sofrer várias alterações, alguns pontos vão sendo alterados no estatuto do estrangeiro, algumas concessões vão sendo dadas aí para que o estrangeiro tivesse mais liberdade de circulação no nosso país, mas a alteração, uma lei que vai alterar o estatuto do estrangeiro, só vai surgir em 2017, vai ficar conhecido como a Lei da Imigração do Brasil. A partir desse momento, nós passamos a reconhecer a migração como um direito humano, como em 1948 a Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 13, no inciso 2, dizia
que toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Então a gente começa a considerar a migração como um direito humano e que as pessoas têm sim o direito de deixar o seu país e, quando necessário, regressar ao seu país. Então a gente passa a tratar os migrantes com uma outra perspectiva, a gente passa a ser mais receptivos aos migrantes e temos uma política que nós chamamos de política de portas abertas. O Brasil, então, recebe bem todos os migrantes, inclusive aqueles que chegam ao nosso país de forma ilegal. Quando o imigrante se regulariza no Brasil, ele tem direito à carteira de trabalho, ele tem direito à carteira de motorista, ele tem direito a uma série de benefícios dentro do nosso país. Mas, inclusive, o migrante que vem de forma ilegal, quando ele entra no território brasileiro, não é negado a ele a estrutura do Estado. Então, se ele precisar de atendimento médico, o SUS vai fornecer esse atendimento médico. Então, são algumas garantias aí que esse migrante vai ter. Tanto é que alguns estados da região norte vem recebendo um número muito alto de venezuelanos e haitianos. E esses venezuelanos e haitianos, eles ficam esperando a regularização da sua documentação, do seu pedido de asilo político no Brasil, para que eles possam se deslocar para outras regiões. E essas cidades passaram a fazer atendimentos no SUS muito maior do que a sua capacidade. E aí os governadores, os prefeitos começaram a cobrar que o SUS fizesse um repasse maior. Porque, por exemplo, a cidade tem 10 habitantes, então o SUS manda uma grana para atender 10 habitantes. Só que chegava todos os dias 10, 15, 20 imigrantes, que dobrava os atendimentos previstos no Sistema Único de Saúde daqueles lugares. E não se negava assistência a essas pessoas, mas estava chegando um momento que estava faltando medicação, estava faltando insumos, porque a grana que vinha ali do governo federal para atender o SUS é de acordo com a população do lugar e não considerava os migrantes ilegais. Beleza? Moçada, olha só. Então, é muito importante que a gente entenda que a lei de imigração do Brasil ela é de 2017. A imigração no Brasil hoje é considerada um direito humano, então a gente trata com muito respeito os imigrantes que chegam no Brasil mesmo de forma ilegal. A gente tem o hábito de conceder asilo político a esses imigrantes, né? Só que essa lei de imigração tem um único detalhe: ela não garante os direitos políticos desses imigrantes. Ainda que a gente o receba, ainda que ele faça parte da nossa comunidade, a gente não garante que esse imigrante tenha o direito ao voto, seja na esfera municipal, estadual ou federal. O imigrante, então, que vem para o Brasil, ele não tem direito ao voto, a não ser que ele consiga aí a sua dupla nacionalidade, né? Consiga se naturalizar brasileiro. Beleza? Irmãozinhos, grande abraço para vocês. Vamos encerrar a nossa aula por aqui, mas não posso permitir que vocês esqueçam que tem atividade para casa, página 73 e página 80. Na página 80 você vai fazer só a número 5, beleza? Página 73, número 1 e 2, então são 3 exercícios aí para vocês fazerem. Moçada, último aviso, continuamos na luta contra o coronavírus, então não se esqueçam de higienizar as suas mãos com frequência, não tocar o seu rosto com a sua mão não higienizada e guarde isolamento social. O mais importante, que a gente não pode deixar de fazer, é joelho no chão e oração e pedir aí para que Deus guarde as nossas vidas. Amém? Grande abraço, beijos e fui!